Olá a todos, meu nome é Paulo Vidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura e design interiores, e hoje nós conversamos com convidados que atuam nestas áreas. O nosso programa é transmitido nas plataformas YouTube e Rumble e no site paulovidali.com.br. Se você é fabricante ou lojista do segmento casa, você pode anunciar aqui onde a sua marca, os seus produtos vão ganhar relevância. E se você for um apoiador que estiver aqui em Curitiba, você pode assistir às nossas gravações no nosso estúdio, que está dentro do Solar do Rosário, e interagir com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou hoje aqui com a minha grande amiga Maíra Nessi, diretora da Casa Cor Paraná, e eu quero te dizer que a nossa amizade tem exatamente a idade da Casa Cor. Então a nossa amizade está em que edição? 30, né? Porque a gente teve um ano de interrupção. Na verdade, eu estou fazendo esse ano a 29ª edição da Casa Cor, mas nós já estamos aqui há 30 anos. Eu vou te fazer uma pergunta. E eu ia justamente dizer isso, e acho que de todas as pessoas aqui do Paraná que viram todas as Casa Cor, você é uma, né? Eu acho que essa vai ser uma tarefa para o ano que vem, a gente enumerar quem são as pessoas que viram todas as edições. Sou testemunha. Testemunha viva, né? Maravilhoso. Eu vou te fazer uma pergunta, eu vou voltar ainda um pouquinho antes dos 30 anos atrás. É uma curiosidade minha. Eu sei que hoje você já foi adotada pelos curitibanos, você tem um título da Câmara dos Vereadores, é isso? Sim, cidadã honorária. Então você está bem protegida. Então eu vou te fazer uma pergunta delicada. Sim. Quando você, há 30 anos atrás, quando você desembarcou aqui em Curitiba pela primeira vez, o que você pensou? Poxa, como é que eu vou enfrentar esses curitibanos que têm uma certa resistência ao sotaque gaúcho? Mas só uma fama, né? Porque na verdade eu acho que o curitibano está muito aberto a receber gente. Se a gente olhar a história aqui do Paraná, o Paraná foi feito de culturas diversas que vieram para cá, né? Essa cidade de Curitiba e a região é um verdadeiro caldeirão étnico. Eu acho que essa fama não diz muito respeito, porque o Paraná acolhe muito bem, mas o Paraná acolhe gente que trabalha, eu acho. Eu acho que no minuto que você mostra a que veio, as pessoas te respeitam muito mais. E eu acho que eu senti isso. Isso que eu quero saber. Eu vim assustada, porque eu não conhecia nada, nem conhecia Curitiba, mas eu vim protegida também, Paulo, porque eu vim convidada por um grupo de arquitetos que estavam querendo a Casa Cor. Então esse grupo de arquitetos foi liderado pela Judy Nunes, minha amiga também da mesma época, o Eduardo Mourão, a Yara Mendes. Então havia uma turma que na verdade queria, porque já assistia o sucesso da Casa Cor de São Paulo. A Casa Cor de São Paulo estava fazendo também os seus primeiros passos, né? A Casa Cor começou em 87 e isso nós estamos falando no ano de 91, quando eu vim para cá. Então havia um anseio dos profissionais para que a Casa Cor aqui se estabelecesse. Então não foi assim que eu tenha caído de paraquedas, eu vim bem amparada. Eu queria saber o teu sentimento. O meu sentimento era de susto, assim. Mas é um sentimento que eu tenho até hoje também, né? Não mudou? Não mudou muito, porque eu vejo assim, quando chega o momento de inaugurar, como nós estamos agora, faltando 3 semanas para a inauguração, aí eu ainda tenho um frisson, assim, um arrepio na expectativa. Mas é sobre isso que eu vou te perguntar agora, tá bom? Sim. Dizem que a primeira Casa Cor a gente nunca esquece, ok? Então naquela noite de abertura da primeira Casa Cor, você mudaria alguma coisa naquela noite? Não mudaria nada. Eu acho que a acolhida foi maravilhosa. Eu tive também o apadrinhamento da arquiteta Yara Zitrone Blatt, que é ainda sobrinha do senhor Salomão Soifer, que prontamente ofereceu a casa. Quando eu cheguei aqui, os arquitetos já tinham até escolhido a casa. Esse trabalho de identificar o imóvel eu não tive. E eu acho que a gente fez uma edição histórica, porque era uma casa acarinhada pela sociedade, né? Você lembra bem dela, né? Muito e ela ainda hoje permanece, ela não está mais no local, ela foi deslocada. Eu lembro que, inclusive, os bombeiros deram assim uma autorização ao alvará desde que você tivesse um certo número de pessoas lá dentro. Exatamente. E uma parte lá fora. Exatamente. Eu lembro perfeitamente, muito bem. Eu lembro muito bem. Agora, tinha limite de pessoas que podiam subir na casa. Mas a verdade é que quando eu precisei passar essa informação, se eu dissesse no primeiro ano que havia limites de peso na casa, eu temia
que as pessoas se recusassem a ir visitar ou temessem visitar. Então eu tinha que restringir o público, mas sem passar a notícia verdadeira. Então ali eu acho que eu sempre digo, eu sou uma mulher que tem uma inteligência emocional, eu sei encontrar soluções. E ali foi um momento que eu tive que fazer uma placa, isso até é muito engraçado contar, mas vale a pena. Eu botei uma placa assim: para melhor aproveitamento da exposição, o fluxo será controlado. Então as pessoas entendiam que era para enxergar melhor. Não deixava de ser uma verdade, mas havia uma restrição. Exatamente, foi bem inteligente. Eu vou te dizer uma coisa, eu mudaria aquela noite. Eu mudaria porque eu ia dizer assim, homens de smoking e mulheres de vestido, porque aquela noite mudou a decoração. Certamente. Eu acho que você é testemunha disso, que a Casa Cor, ela foi um marco, né? Ela trouxe visibilidade para os profissionais. Eu acho que esse foi o grande papel da Casa Cor. É isso que eu queria que você trocasse comigo, né? Até então, os nossos arquitetos viviam muito entre eles, né? Eles não tinham muita visibilidade. Não tinha como fazer o público conhecer o trabalho de cada profissional, né? Porque as pessoas que contratam um profissional não abrem as suas casas para mostrar. Então essa é a grande sacada. Eu sempre digo que o evento A Casa Cor é muito inteligente. Eu elogio muito, não fui eu que criei. Eu sou apenas uma das pessoas que ajudou a construir essa marca no Brasil, né? Mas o conceito foi esse, e as fundadoras e criadoras do negócio tinham muito claramente essa visão, que a Casa Cor era um evento elegante de decoração, com o objetivo de valorizar o profissional de arquitetura e decoração, tornar o profissional um produto de consumo. E até hoje você vê que são os profissionais de arquitetura os grandes impulsionadores do mercado e de mostrar para o público como se vive hoje em dia. Uma outra coisa que eu queria acrescentar, nos colocou os nossos profissionais no mesmo nível dos paulistas e cariocas. Sim. Nós conseguimos dar destaque, até porque nós tínhamos ótimos profissionais. Tinha. Não é verdade? É verdade. Nós tínhamos nomes aí que não dá nem para citar, para não esquecer. Exatamente, mas estavam todos muito restritos à sociedade curitibana, né? Não havia não tinha visibilidade. E eu acho que também um dos princípios da Casa Cor foi criar, através desse trabalho dos profissionais, gerenciar oportunidades para que os fornecedores mostrassem os seus produtos. Porque uma coisa é você ver o produto numa loja, num display, outra coisa é você ver o produto ambientado. Então a Casa Cor trouxe essa condição de ser uma show house que estava expondo, no fundo, aquilo que hoje a gente fala, o marketing da experiência, né? Que naquela época a gente não tinha esse linguajar. Mas se nós voltarmos nas primeiras edições, eu vou te perguntar porque eu acho que essa pergunta você vai gostar de responder. Você acha que as primeiras edições, os ambientes aí eram muito conceituais ainda, onde o arquiteto criava uma persona, criava um cliente imaginário, mas na verdade ele está fazendo aquilo que ele queria. Eles eram mais conceituais e que depois isso aos poucos foi se tornando um pouco mais real. Mas eu acho que até hoje é assim, né? Eu acho que até hoje o arquiteto ele mostra o seu estilo, ele mostra a sua interpretação daquele espaço, mas ele está também com um cliente imaginário. Ele está com um cliente imaginário e ele está também pensando em como atingir o cliente dele. Eu acho que os ambientes hoje estão mais reais, né? Sim, então, são mais reais. Naquela época, eu acho que a decoração era muito sóbria, né? Era muito clássica, era muito elegante. De certa forma elitizada, né? Elitizada. Hoje a decoração abriu os horizontes, né? Hoje a gente pode até dizer que tem decoração para todos os gostos e todos os bolsos, né? E todas as metragens, né? E todas as metragens. Então eu vejo assim que o profissional segue ainda com aquele olhar do público, até porque é o que a gente solicita do profissional. Porque o sucesso da Casa Cor eu atribuo ao que a gente, todo ano, Paulo, a gente trata o nosso evento como um conteúdo de espetáculo. Então, nesse conteúdo de espetáculo, trabalham quem está gerenciando esta orquestra e trabalham os profissionais. Todos trabalham com esse fim de atingir esse espetáculo e, com isso, atingir o cliente e emocionar o nosso cliente. E eu acho que esse que tem sido o sucesso da exposição.
porque o objetivo é surpreender o nosso público todos os anos. Então eu vou te fazer mais uma colocação aqui que eu acho que também é interessante. Nós acompanhamos nos últimos anos, né, uma mudança muito forte do comportamento social. Né? Então Sim. nós tivemos aí, vamos até elencar aqui, que eu acho que é importante. Nós tivemos diminuição dos filhos, ok? Sim. Aumentou o número de divórcios, o homem sai de casa, vai morar sozinho. Moradas compactas começaram a ganhar espaço, Aí você né? tem o segundo casamento, Uhum. não é? Aí você tem as uniões homoafetivas. Tudo isso nós estamos assistindo aí. Nós Certamente. tivemos o envelhecimento da população. Você Mas acha- tivemos também a sorte de nunca ser tão fácil ter 60 e 70 anos, né? Exatamente. Isso também é extraordinário. Nós nos Perfeito. beneficiamos muito Perfeito. com isso. É um momento na história da humanidade, eu acho que é um momento único. Exatamente. O que eu queria te perguntar, você acha que a Casa Cor, os ambientes, anteciparam essas tendências, essas mudanças? Ou você acha que eles foram acompanhando cada ano com algumas nuances, com alguma camada? Como é que você viu isso refletido dentro da Casa Cor, dos ambientes da Casa Olha, Cor? eu vejo assim, ó, a Casa Cor, ela preconizou muito aos anos atrás essa coisa de aumentar a vontade da pessoa ficar em casa. Hoje, a casa está em alta, morar bem está em alta. E a Casa Cor trabalhou nesse sentido também. Então veja, quem falou primeiro em home theaters no Brasil foi a Casa Cor. Eu lembro que no primeiro ano... Eu também lembro. o primeiro ano, nós tivemos um home theater feito para Eduardo Mourão. Era uma construção externa. Isso são 30 anos atrás. As pessoas não tinham, só famílias muito abastadas que podiam ter um cinema em casa. Então, foi a Casa Cor que começou a introduzir isso. Outra coisa, as cozinhas conjugadas à área social, elas foram entrando lentamente na vida das pessoas. A gente não sabe exatamente quando é que isso começou. Só que hoje a gente observa muito claramente, e hoje eu estava pela manhã folheando o meu livro, esse meu livro aqui é comemorativo aos 20 anos, passaram-se já 10 anos. Daqui a pouco eu tenho 30. Pois é, então vou te dizer, eu estava olhando o que eu escrevi aqui na época. A história da humanidade, quando o homem começou a dominar o fogo e reunir a família, ele começou a construir ali um lar. E veja que a cozinha foi talvez um dos primeiros ambientes, né? Foi um dos primeiros ambientes. E a cozinha ela sofreu uma transformação fantástica na história da humanidade. E aqui no Brasil, então, as cozinhas eram... Principalmente nos últimos 30 anos. Exatamente, as cozinhas antigamente eram áreas de serviço, né? Fazendeiros chegavam a ter uma cozinha industrial do lado de fora, não estava no corpo da casa. As cozinhas foram invadindo as áreas sociais e hoje elas são um grande ambiente social das casas e dos apartamentos, né? Ninguém mais faz uma decoração num imóvel sem ter uma cozinha para ser vivenciada pelos proprietários e ali receber amigos e a família. Outra coisa que eu vejo assim que ao longo dos anos a questão da insegurança da vida fez também muito papel muito importante para a evolução deste novo morar, porque as famílias querem as casas mais confortáveis e com mais condições de experiências e vivências familiares, trazendo seus filhos para dentro de casa. Então eu acho que isso aconteceu, e isso tudo aconteceu antes da pandemia. Quando a gente viveu o momento da pandemia, que foi o grande momento que o mundo parou, né? A gente viveu uma coisa inimaginável, né, Paulo? Se alguém tivesse dito que isso ia acontecer, nós não iríamos acreditar. Acho que não acredito até hoje. Exatamente. Até olho para trás, não sei como é que a gente viveu. Mas a casa foi a grande protagonista, né? A casa foi o elemento mais valorizado. E isso fez também com que as pessoas ficando em casa começassem a observar até pequenas reformas que não estavam imaginando fazer. Eu, pessoalmente, na minha casa, eu tinha uma churrasqueira. Até você fez uma reforma. Até eu tinha uma churrasqueira, porque gaúcha que sou, no meu apartamento eu tenho uma churrasqueira. Mas eu fiz uma obra e transformei a minha churrasqueira numa lareira. Era uma coisa que eu imaginava que um dia eu ia fazer e acabei fazendo um 2 em 1. Então, isso aconteceu em todas as famílias. Eu só queria voltar um pouquinho para ver se você reforça o que eu digo. A cidade, a cada 10 anos, tem um ciclo, ela passa por um boom imobiliário.
Sim. Então eu constatei que lá pelos anos 2010 o perfil do público mudou um pouco. O ambiente deixou de ser o protagonista, tá bom? E começou a dividir com os produtos expostos. Por quê? Eu suponho que as pessoas começaram a investir em apartamento, comprar apartamento e foram buscar na Casa Cor o que havia. As inspirações, né? Do mercado. Não, e até porque o mercado acolheu a Casa Cor também e aprendeu a botar os seus produtos e aproveitar essa exibição. Então, né? num passeio que eu fiz dentro da Casa Cor, eu percebi que as pessoas estavam tocando nos produtos. As recepcionistas ficavam malucas, eles tocavam do produto. Eu cheguei a ver, Marlena, um casal testando o colchão. Sim, no quarto. isso acontece. Então o que acontece? Eu comecei a perceber, não, essas pessoas estão se preparando para se mudar, hoje já estão nas novas moradias. Então, veja, o produto ganha um espaço muito grande. Você concorda com isso? Concordo plenamente. E acho assim, ó, que também o sucesso da Casa Cor foi que a gente soube evoluir nesses 30 anos. Falo 30 anos porque já são 30 anos, né? A Casa Cor, ela lá no início, ela era uma exposição elegante de decoração, em que o público passava por dentro. A gente tinha no primeiro ano um único salão de chá feito pelo Jaime Bernardo. E naquele momento entrava aqui no Paraná o pessoal de catering, o Nuve de Coco, que até hoje também são um grande sucesso aqui na cidade. Então as pessoas passavam e visitavam aquela coisa estática. Com o tempo, nós os organizadores, eu e as outras marinas que tem nas outras capitais brasileiras, que hoje são 20 franquias, né? Eu digo, todas nós temos o mesmo DNA. O efeito mágico da Casa Cor, que acontece aqui no Paraná, acontece no Rio, no Espírito Santo, na Bahia, em Fortaleza. A gente aprendeu e viu que precisava criar mais condições de interação dentro da casa. Foi aí que se ampliaram aos restaurantes, um gin bar, um piano bar, uma cervejaria, a cozinha experimental, né, para atividades de amantes da gastronomia poderem se expressar. Então a gente viu que a casa precisava se tornar também aquele espetáculo de exposição, mas também um grande fator de entretenimento. E hoje eu vejo assim, o nosso evento, ele vem com essa questão do entretenimento, ele vem preparado para ser um programa para a família. Então ele é um programa interessante para o casal que quer ver decoração e é interessante para os filhos que vão lá se aculturar. E com isso eu vejo assim, cresceu tudo isso. A gente não sabe o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Foi a Casa Cor que impulsionou o mercado ou o mercado impulsionou a Casa Cor? Acho que houve uma simbiose, né? Sempre eu digo, Paulo, que a Casa Cor chegou aqui na hora certa. Ela chegou lá no ano que a Curitiba estava explodindo, né? Explodindo pela fama que o governador Jaime Lerner deu visibilidade à cidade. Então, a Casa Cor chegou no momento em que o mercado acolheu e é resultado da Casa Cor, aí voltando aquele ao antes e depois da Casa Cor, a visibilidade que hoje o elemento decoração tem na vida das pessoas, né? Faz tanto sentido isso que os próprios arquitetos e decoradores na época estavam ansiosos por isso. Eles também almejavam acreditavam que isso poderia ser interessante, e realmente foi. Agora eu vou entrar num tema aqui delicado, mas eu sei que você vai saber se defender. Os poístas da Casa Cor dizem que hoje há em algumas edições, há uma certa incompatibilidade entre os ambientes. Você tem um ambiente muito conceitual e o outro nem tanto. Né? Então que isso haveria um atrito do olhar, vamos falar assim. Mas eu acho que esse é também o sucesso da Casa Cor. Ela tem que ser uma Babilônia, não tem aquela história na Bíblia do prédio, que eu não sei como é que era aquela história, mas que todas as línguas eram línguas diferentes que falavam e todo mundo se entendia. A Casa Cor, ela precisa mostrar essa diversidade de estilos. Nós, quando chamamos o público para nos visitar, nós não estamos chamando o público para vir ver aqui a casa da dona fulana. Sim. Não, nós estamos chamando o público para vir ver um show de estilos diferentes, de diferentes interpretações. Então, esse ano, por exemplo, nós vamos ter, até não vou adiantar muito, mas nós vamos ter 2 ambientes que têm o mesmo tema, que é um estar social de uma residência grande,
Um é absolutamente minimalista e o outro é maximalista. E eu não programei isso com os arquitetos. Entendeu? Okay. Não, eu gosto de ambos, só não saberia, eu só preciso saber como que eles vão se dialogar. Não, se cada um precisa, é uma porta, é não há necessidade de dialogar. É isso que eu vou dizer, é isso que eu vou dizer, se precisa. Não precisa. A Casa Cor, ela é uma vitrine para todos os gostos, ela é uma vitrine que conquistou o público. E voltando àquele tema, né, que você disse que vê as pessoas experimentando, as pessoas naquela época que era só uma exposição elegante, as pessoas iam se inspirar. Hoje as pessoas vão para a Casa Cor para contratar os profissionais e para comprar. Porque na última semana a gente faz um sale, onde todos os produtos que estão à venda, eles têm um desconto considerável e você não acredita. A gente já teve uma situação que um lustre foi vendido 27 vezes o mesmo lustre. Então a pessoa que comprou aquele lustre pensa, eu estou levando o lustre da Casa Cor. Não, ela levou o lustre que estava lá no estoque. Mas ela teve, exatamente, ela teve o desejo de saber e satisfez esse desejo que levou um pouco do glamour da Casa Cor para sua casa. Então, exatamente, e o mercado se beneficia com isso. Então todos os lojistas, as empresas, os fabricantes que põem hoje o seu produto, têm retorno certo. Só não tem retorno na Casa Cor quem não aproveita o momento que aquela exposição está acontecendo e não está lá fazendo relacionamento e contato com o mercado. Porque aí também a evolução da Casa Cor. Eu definiria que lá no passado nós fomos uma exposição elegante de decoração, depois nós nos tornamos um importante meio de comunicação com o mercado e hoje, se você me perguntar o que é a Casa Cor, eu vou te dizer, a Casa Cor é um negócio que vende relacionamento. Bom, aí eu ia acrescentar nisso o seguinte, esse perfil hoje do público, do frequentador da Casa Cor, como é que você enxerga isso? Você traz pessoas jovens, pessoas faixas intermediárias, pessoas mais velhas. Como é que você vê o perfil hoje também mudou, né? Muito. A Casa Cor hoje ela está com um público bem oxigenado, né? A gente recebe assim muitos casais jovens que há uns anos atrás não tinha. Tanto é que esse ano nós vamos voltar a ter uma brinquedoteca funcional, porque você não acredita. As pessoas telefonam e perguntam, tem brinquedoteca para deixar as crianças? Então a gente viu que a mudança também do mercado, né? Há uns anos atrás, os casais iam deixar o filho em casa com as empregadas ou com as avós. Hoje as avós não cuidam mais de crianças, né? Os avós vão da Casa Cor. Da Casa Cor. Então os casais, eu vejo, isso foi uma evolução também da sociedade, que ninguém fez uma campanha, uma evolução linda da sociedade. Eu vejo e observo isso até nos meus filhos. Os meninos são pais participativos, né? Ninguém mais tem aquela coisa que é só a mãe que tem que cuidar da criança. O pai hoje cuida e o pai gosta de visitar qualquer coisa. Os restaurantes estão aí cheios. A família hoje sai e leva os seus filhos. Então a Casa Cor está preparada para isso também. Então é nosso papel, é nossa obrigação acompanhar as evoluções do mercado. Então uma das tendências é essa e a gente todos os anos nós estamos atentos às necessidades, porque como eu volto a dizer, toda vez que a gente monta um projeto, parte-se do princípio do imóvel, mas a gente sempre tem um olhar de como que o público vai ver isso. Esse é o segredo. Você acha que o teu maior desafio hoje, são vários desafios, mas o teu maior desafio hoje é encontrar o endereço ideal em todos os sentidos, né? É o maior desafio hoje, porque vejo casas que no passado nos acolheram muito bem, hoje estão em zonas residenciais puras que não há liberação do urbanismo, né? Regiões que estão totalmente residenciais, não pode ter atividade comercial com mais de 150 metros, isso é um limitador. Tráfego intenso. Outra coisa, avenidas de tráfego rápido também, onde não tem espaço para até o movimento de caminhões na obra, né? Porque quem vai lá ver o espetáculo não sabe o que é o que tem atrás do espetáculo. Eu sei. O tamanho da obra e o movimento. E outra coisa, a Casa Cor já não cabe mais, justamente pelas razões que eu falei, da necessidade de espaço para fazer as pessoas ficarem, né? Resgatar quase que uma vida de clube, que a Casa Cor as pessoas vão para ver e ser vistas também.
Então a Casa Cor já não cabe em casas que no passado não serviram, né? Então por isso que nos últimos anos nós temos ocupado prédios de atividade industrial, comercial, que tem mais espaço. Mas isso não importa. E eu acho que isso é muito bacana, porque isso também tem um papel importante para a cidade. A gente faz um resgate urbano para a cidade, né? Aquele prédio que estava lá, esquecido e abandonado, ele ganha vida. E é imensurável, não tem como medir a valorização de um imóvel no momento que a Casa Cor passou por ele. A Casa Cor, ela faz o endereço. Eu só quero, assim, somando ao que você está falando, só quero dizer que Milão está fazendo isso agora. Durante a Feira de Milão, alguns grupos colaboradores estão buscando exatamente esses edifícios que estão um pouco mais abandonados para fazer os seus eventos, valorizando a região, inclusive estimulando a própria prefeitura depois a atuar na Milão é o grande modelo, né? O grande exemplo, a grande inspiração da gente, porque além daquela área do salão, a cidade inteira respira design, né? Mas aqui não é muito diferente. Mas eu ia dizer, nós estamos evoluindo muito, porque se você olhar o que está acontecendo em São Paulo com as semanas de arte e o Design Week, né, que ocorre na época que acontece a grande feira do setor, que é a Revestir, São Paulo vive uma festa do design também. Isso é extraordinário. O que a gente não conseguiu é fazer isso aqui em Curitiba. Um sonho meu, que quando a gente estiver comemorando os 30 anos o ano que vem, que eu espero que seja uma edição histórica também, acho que a tua sugestão de fazer traje de gala seria bacana. Agora seria o momento, então. Nós fizemos há 30 anos, vamos fazer agora. Vamos fazer agora. Eu acho que seria muito lindo que a cidade inteira, todos os cotistas que estão participando da Casa Cor, fizesse suas vitrines, alguma instalação, usando até o talento dos nossos profissionais, né? Porque nós temos profissionais espetaculares. Eu sou muito partidário disso, sabe? De que a cidade toda... A cidade toda ganha, né? Claro. A cidade toda ganha. Veja você, assim, eu sempre acho que... Veja que lá em Milão, a época que você vai para a feira de Milão, aquele entorno de 100 quilômetros do raio de Milão, os hotéis sofrem todos um aumento de 30% a 40%, dada a importância do evento. Eu não acho que tenha que acontecer isso aqui, claro que não. Mas o que eu acho é que a rede hoteleira, que os restaurantes, todos de certa forma deveriam também ajudar a divulgar a Casa Cor, porque essa gente que são hoteleiros e donos de restaurante precisam dos fazedores de evento para trazer gente de fora. Olha o que é o potencial da nossa sociedade paranaense fora do eixo de Curitiba. Então, uma das campanhas que eu esse ano estou fazendo, e eu fiz uma parceria com a RIC TV, nós vamos ter uma campanha intensa para atingir 90% do estado do Paraná. Por que isso? Porque ganha todo o mercado. Você imagina a pessoa que mora lá em Londrina, que é coisa mais maravilhosa do que vir passar um fim de semana em Curitiba, visita a Casa Cor, visita os shoppings maravilhosos que a cidade tem. Fiz também uma parceria com o Shopping Pátio, que hoje é o grande ícone do luxo, e para em bons hotéis que essa cidade tem e restaurantes. Pensa, é um fantástico programa para um fim de semana. Bom, já que você está falando em matemática, então eu estou fazendo uns cálculos aqui, você está falando. Vamos falar em 30 edições? Vamos botar uma média de 50, 40 ambientes por edição? Vamos fazer. Não, já temos. Eu não fiz a conta ontem, porque eu não tive tempo de fazer, mas eu queria ter vindo aqui com o número. Nós já tivemos mais de 1000 ambientes. Então, veja bem, 1.200 ambientes, eu fiz esse cálculo para você. Eu acho que é isso. Então, você circulou, acompanhou 1.200, você entrou, viu? Então, a minha pergunta agora para finalizar é o seguinte. Se você fosse convidado para fazer uma casa cor, que ambiente você faria? Eu? Exatamente. Qual que eu ia? Que ambiente você faria hoje, baseado naquilo que você viu? Eu acho que o estar íntimo. É mesmo? Porque o estar íntimo é aquele lugar que ele pode estar acompanhando a moda, mas ele pode estar com toda a história da tua vida familiar ali, a cristaleira que você herdou da avó, pode ter muita subjetividade, né? Não é um living tem
mais importância, tem mais pompa. E eu não sou arquiteta, não tenho esse gabarito. Para essa, fazer isso, por eu isso teria essa que pergunta chamar arriscada. profissionais. Por Né? isso essa, eu também. Por isso essa pergunta arriscada para você. Mas eu acho que o estar íntimo dava para improvisar uma coisa. E até eu acho que eu faço direitinho as coisas assim na minha casa. Não, eu não me atrevo. Eu na minha casa Estou faço. convivendo 30 anos com arquiteto, com design, eu não me atrevo. Porque a única vez que eu tentei fazer sozinho, eu fiz errado. Pois é. Você sabe, eu penso, olha, se você me perguntar, se vamos inverter a pergunta, eu penso muito eu acho falta de uma galeria de arte. Na Casa Cor? Na Casa Cor. Sim. Nós tivemos poucas. Eu também acho, sinto falta também. Mas em contrapartida, eu acho assim que a arte está muito presente em todos os ambientes. Então a gente não tem uma galeria específica aberta para uma exposição e com peças à venda, mas a casa inteira está acontecendo isso. Os nossos profissionais, a partir do momento que a gente trouxe uma curadoria de arte, e eles perceberam a importância da pesquisa. Então hoje, o arquiteto, quando ele está programando qualquer parte do seu projeto, ele está já pesquisando a arte. A arte ela vem toda estudada para aquele espaço. Não se trata mais assim, aprontou o ambiente, agora eu vou na galeria tal e vou trazer alguma coisa. A arte, a pesquisa pela arte está fazendo parte também da composição do projeto. E eu acho que isso tudo é uma evolução muito grande que a gente teve. Olha, assim, eu quero te agradecer muitíssimo pela presença. Eu que agradeço, Paulo, porque sabe que eu gosto muito de ti. A gente, ainda que não se veja com regularidade, a gente tem a coisa mais valiosa que o ser humano pode ter, a gente se olhar e saber que a gente se respeita, né? Que a gente considera o outro, que considera o trabalho do outro e sabe que pode contar no momento das necessidades. A gente se vê pouco, mas quando a gente se vê em compensação, né, nossas conversas vão a tarde toda. É verdade. E acho que a gente teria ainda muito tema ainda para falar sobre. Não falei ainda sobre a evolução que eu acho que aconteceu nesse mercado. Não tive a oportunidade de dizer que eu sou muito grata a Curitiba, porque Curitiba me acolheu. Cheguei aqui uma gaúcha, perdida aqui sozinha, mas a cidade me acolheu. Eu acho que eu soube também conquistar a cidade. A cidade acolheu a Casa Cor e a cidade, também porque a gente fez um bom trabalho, a cidade, me faltou a palavra agora, reconhece que a Casa Cor é o grande marco do momento de fazer um diálogo com o mercado. Né? Então isso é muito bom. E sempre me movi com muito amor por esse trabalho. E aquilo que a gente falava quando se encontrou, né? Eu não posso nem imaginar de me aposentar, porque eu não sei viver sem trabalhar. Não, e primeiro que também não te deixaria, né? Não sei. Então mas, lide com isso. Pois é. Eu sou uma mulher movida, sou muito proativa, gosto do meu trabalho, tenho esse privilégio. E hoje eu me acho muito melhor do que uns anos atrás, porque eu acho que a maturidade faz a gente aprender a se conhecer, aprender a se gostar. Hoje eu já não tenho mais os temores e as ansiedades do passado, né? A gente sabe que com calma e pensando a gente resolve tudo. Tivemos muitos desafios e vencemos. Alguns anos atrás eu disse para você, Marlene, um dia nós precisamos escrever sobre a Casa Cor. Não sobre os ambientes, mas sobre o entorno. Sim. Quem sabe a Tem gente... histórias lindas, né? Quem sabe a gente coloca... Histórias engraçadas e histórias lindas. Exatamente. Quem sabe a gente coloca em prática esse nosso livro. Muito obrigado, Marina. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado. Conversando. Você sempre nos estimulando. E vem aí, vou te convidar para a nossa inauguração, que com todas as dificuldades e uma crise que existe no mercado, nós estamos fazendo uma Casa Cor estupenda. E quem viu as 2 edições do mesmo imóvel, esqueça o que viu, porque a Casa Cor vem totalmente diferente. Eu vou lá. Muito obrigada. Agradecemos aos nossos apoiadores, a Renomade Pisos de Madeira, a IG Consultoria de Arquitetura Bioclimática. Agradecemos também o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional das BEA e a nossa equipe de produção, JPT Studios. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembre de curtir, compartilhar e se inscrever. E nos vemos na próxima semana.